Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos orar lendo a palavra de Deus no Salmo 79, para que nós venhamos assim ler a Escritura Sagrada no Salmo 79 e fazer uma pequena oração. A palavra do Senhor diz: nós temos que orar e jejuar, buscar a face de Deus enquanto podemos achar. Salmo 79. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os corpos dos mortos dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Até aqui. Vamos explanar um momento da palavra, como que eu posso assim dizer? Algum esclarecimento que, lendo hoje a palavra, eu acabei tendo agora, que a gente lê direto, salmos, orando, fazendo campanha, buscando, mas muitas vezes nós não temos o discernimento certo da palavra. Aqui o povo de Israel, eu não sei, está escrito Salmo de Asaf. Muitos dizem que a maioria dos salmos é de Davi, mas não é só Davi também que escrevia salmos, né? Está escrito aqui que o Salmo 79 é de Asaf. E aqui ele orava: ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Ele está falando que o templo de Jerusalém foi reduzido, destruído, derrubado, e os gentios, as pessoas que não serviam a Deus naquela época, pagãos, destruíram a cidade de Jerusalém, invadiram e derrubaram o templo. Aqui ele orava dessa maneira. E ele fala que deram os corpos mortos dos servos de Deus, os sacerdotes, as aves dos céus e a carne dos seus santos a feras da terra. Ele quer dizer que aqueles homens que eram sacerdotes, escribas, foram mortos e foram dadas suas carnes às aves do céu. Na oração ele falava. Só que aqui no terceiro ele fala assim: Senhor, derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Então eles querem dizer que houve uma invasão estrangeira ali na cidade de Jerusalém, houve muita morte, onde os homens que da época eram considerados os sacerdotes, os homens santos, tiveram seu sangue derramado e não houve quem os enterrasse, porque não deu tempo, cada um tinha que sobrevivesse, teria que correr, salvar sua vida, fugindo daquele lugar. E ele fala: somos feitos opróbrio para nossos vizinhos. Ele quer dizer que ele estava sendo um mal para as outras nações ao redor, vendo eles que era o povo de Deus, do único Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, né? Sendo uma maldição, uma zombaria, um escárnio para aqueles que estavam ao redor, que eram as outras nações. E aqui no 5 ele faz uma pergunta a Deus dentro da sua oração: até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Estava falando para Deus: até quando você vai ficar irado, indignado? Arderá o teu zelo como fogo? Ele estava fazendo perguntas para Deus, até quando Deus ia
se vingar deles mesmo, porque eles também pecaram contra Deus. E Deus, ele sabia que Deus ali estava derramando a indignação do pecado deles. E ele falou para Deus: até quando arderá o seu zelo para sempre, como fogo? O zelo de Deus pelas suas coisas sempre será e sempre vai haver até o fim. Naquele tempo, essa nação hebraica, hebreus, israelitas, se juntaram com as outras nações, fizeram aquilo que Deus ordenou a não fazer, oferendas a Deus Sol, inventaram vários ídolos, imitando as nações pagãs, e eles não se arrependiam e queriam se justificar. Eles sempre se justificaram, falando para Deus: até quando o Senhor vai ser tão zeloso desse jeito? Como quem diz, o Senhor prefere se vingar do pecado que fizemos, do que nos levantar. Mas Deus, para levantar um homem, um ser humano, uma nação, é necessário arrependimento. E Deus ainda não estava vendo esse arrependimento da parte daquele povo em Jerusalém, nem em Judá, nem parte alguma deles, porque quase todas as tribos ali já haviam sido perdida, contaminada e misturada entre as nações. Então ele disse para Deus: até quando, Senhor? No 5, acaso te indignarás para sempre? Deus, ele não se ira e nem se indigna para sempre. Ele está esperando o momento que nós devemos se arrepender. Mas quando Deus não vê esse arrependimento, ele vem e desce mesmo a ira dele. Ele desce a sua indignação para nos castigar, para que talvez no meio de nós alguns venham tomar alento. Então ele fala: derrama o teu furor. No 6 ele fala sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Ele queria que Deus virasse a ira contra o povo que não conhecia Deus e deixasse eles cometendo as suas iniquidades, né? Vivendo lá, achando que Deus não vê tudo. Deus via que as nações pagãs cometiam pecado, mas Deus já havia falado para eles: vocês têm que ser um povo diferente, não façam igual às nações, sirva de exemplo para eles. E aqueles que quiserem circuncidar, no caso ali, estava aceitando a Deus como seu Deus, passaria a ser povo de Deus. Mas eles não, eles preferiam pedir para Deus destruir as nações, né? E eles permaneciam nos seus pecados. E não é diferente nos dias de hoje. Quantos estão em pecado e quer dizer para Deus: ai, castiga fulano, ciclano, beltrano, castiga aquele macumbeiro, aquele feiticeiro, aquele lá está precisando conhecer a palavra. E nós que conhecemos a palavra, estamos precisando reconhecer os nossos erros, obedecer. Porque se veio o castigo para nós, se não é pecado, Deus está nos provando, Ele quer que nós saímos na seara para dar fruto bom para Ele, ganhar almas. Mas se o pecado é nosso, nós queremos culpar as outras nações, as outras pessoas, e não podemos, porque Deus conhece os corações. Ao invés de nós orar pelas pessoas que não conhecem a Deus, nós queremos fazer como a oração aqui de Asaf, apontar, acusar, querer desejar a destruição de pessoas que Deus pode salvar pelo seu imenso amor, mas com o nosso mau testemunho nós não estamos salvando. Então Deus prefere nos castigar para que nós venhamos tomar alento, abrir os nossos olhos e fazer que a gente, através do castigo, se arrependa para dar frutos bons. Senhor Deus de amor e glória, não deixa nós, meu Pai amado, ser incircunciso de coração, porque o Senhor hoje não está buscando a incircuncisão da carne, mas sim do Espírito. Por isso a Tua palavra fala, naquele tempo, só falava para aquele povo lá, que não era para eles rasgar suas vestes, o povo hebreu, o povo israelita, e nem precisar lançar cinza nem terra na sua cabeça, mas rasgar o coração, na oração, no jejum, e se arrepender dos seus maus caminhos. Mas eles preferiam pedir para o Senhor destruir as nações. Eles não reconheciam os seus erros, seus pecados, suas iniquidades. Esqueceram que o Senhor ali falou, fez uma promessa para Davi, fez para Salomão, que enquanto permanecesse na tua presença, não haveria varão
que sentasse, nunca ia faltar um príncipe ali, um rei, dominando sobre Jerusalém. Mas a tua palavra fala que Salomão, quando ele fez o templo, o Senhor falou para Salomão: enquanto você for fiel a mim, esse templo estará de pé. Mas se você me desobedecer, casar com mulheres estrangeiras, passar a idolatrar os ídolos deles, que são mudos, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, som nenhum sai da tua boca. E o Senhor falou que iria destruir aquele templo. E quando isso aconteceu, eles não reconhecem, eles não lembram que estava escrito nas Escrituras o que o Senhor havia avisado. Por isso a tua palavra fala que o Senhor avisou ali para Isaías que a virgem iria dar um filho e seria o seu nome Jesus e o Senhor Salvador do mundo. Pai, nós cremos que Jesus é teu filho, nós cremos que ele é o nosso Senhor e Salvador. Por isso estamos alegres, mesmo com luta,